Amigos do Sistema Rural de Comunicação, 95,9 FM, a gente tem a alegria de conversar hoje com o caicoense, Dr. Gutenberg Nóbrega, ele que é médico do aparelho digestivo e também gestor do Hospital Gastroprócito em Natal. Inclusive, nos últimos dias, um áudio gravado por Dr. Gutenberg tem repercutido bastante nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, onde ele fala de alguns tratamentos, né, de algumas soluções que possam, por exemplo, curar a Covid-19. Dr. Gutenberg, seja bem-vindo aqui ao nosso Sistema Rural de Comunicação. Bom dia. Bom dia, Marcos. Em primeiro lugar, muito obrigado por essa oportunidade de a gente cada vez mais explicar tudo o que está acontecendo, né? Fiquei muito feliz ontem, você me passou a entrevista com a Ademar. Ademar é um amigo nosso, não sabia nem que ele estava em Cascavel, tá certo? É um seridoense de muito valor, né? Um médico altamente competente, né? E, naturalmente, você viu pela entrevista a dificuldade que está de se encontrar tratamentos adequados, né, para a doença, né? Então, muito obrigado por essa oportunidade e nos honra muito fazer parte aí do seu programa. Dr. Gutenberg, inclusive, antes de entrar um pouco nessa questão do que o senhor defende, por exemplo, voltando a essa questão do Dr. Ademar, a gente observa que hoje a medicina, os médicos do Brasil todo, estão preocupados em encontrar algumas medidas alternativas, né? Porque tudo isso é muito novo. E essas pesquisas, por exemplo, acabam sendo importantes também para chegar à cura do Covid-19? Eu acho o seguinte, a cura, é muito importante essa sua pergunta, a cura ela é imunológica, ok? Ou seja, o ser humano, ele tem exércitos de defesa, e esses exércitos de defesa, eles vão identificando os pontos de como atingir aquele inimigo até ele se defender. Caso ele volte a ter contato com aquele inimigo, ele já tem um sistema de defesa e não deixa atingir o corpo humano. O problema nessa doença é que ele veio a matar rapidamente um grupo de seres humanos que não deu tempo de se defender e não dá tempo. Então, isso está sendo um dilema. E aí a gente lamenta que isso vai ficar na história do mundo, né? Onde a medicina não conseguiu acompanhar a doença nos seus tratamentos. Havendo possibilidades de tratamento, que embora não comprovadas ainda cientificamente, mas a percepção médica tem a condição de oferecer isso ao ser humano num custo menor, a gente tem que pensar nessa possibilidade. É isso que a gente, né? É isso que a gente fala. Eu ouvindo o seu áudio, que repercutiu muito nas redes sociais, você até falava o seguinte, que tomou conhecimento dessa doença no final do ano passado. E a pergunta que eu faço é justamente essa. Por que o sistema de saúde, por exemplo, do nosso Brasil, não se preparou com mais antecedência? Ou subestimaram o poder da Covid-19? Não, o Brasil já sabia que não tinha como enfrentar. Imagine qual é o ser vivo aqui no Brasil hoje, que você conhece, que teria o poder de cancelar o carnaval, que teria o poder de cancelar o veraneio no Brasil, que teria o poder de cancelar todos os voos internacionais, tanto de ida como de volta. Teria saído mais barato para o Brasil, na virada do ano, ter cancelado todos os voos e indenizar os brasileiros você apresentava sua nota fiscal de que você pagou para viajar para a Europa e Estados Unidos e o governo lhe devolvia o dinheiro. Se as agências saía mais barato, porque a doença não foi criada aqui, ela não é daqui, ela foi importada, mas nenhum gestor teria a condição de fazer isso. Então ele já sabia, como eu em dezembro, até uma coisa muito particular, porque como eu sou gestor de um hospital com 126 funcionários, eram 126, que eu vou explicar a você o que está acontecendo, eu passei a cuidar de mim e cuidar dos que estavam em torno de mim do hospital, porque o meu hospital não é um hospital pronto-socorro porta aberta, é um hospital fechado no sentido de que, especificamente, o que ele atende. Mês de janeiro tiveram cirurgia, não teve problema, fevereiro até o dia 20 de março, quando começou esse bloqueio de tudo.
Então eu me cuidei como? Eu não fui para Israel, que eu ia para um congresso médico, porque eu já sabia que eu ia me contaminar. Eu não fui para o Rio de Janeiro para um congresso mundial de endoscopia, porque como era um congresso mundial, eu sabia que o que ia vir muito médico de fora. Eu ia me contaminar. Então, quando eu falo que eu desde dezembro, tanto que em janeiro, a equipe que fica em torno de mim me chamava de o blogueiro do coronavírus, porque eu já falava, vai chegar na gente, e não tem o que fazer, né? E como chegou, né? Então não é por falta de... É porque não tinha como um gestor tomar uma atitude dessa. Não tinha. Não havia clima. Não há clima para... Só foi feito depois que viu que realmente ia matar milhares de brasileiros, né? Milhares mesmo. Se não fecha as portas de entrada e saída de pessoas, isso aqui não tinha quem controlar. Você podia se esconder onde você quisesse se esconder. Até na Serra da Formiga o vidro lhe achava. Inclusive, no hospital onde o senhor é gestor, teve que tomar algumas providências desde o início de janeiro. Que providências foram essas e até que ponto elas foram, digamos assim, essenciais para controlar tudo isso? Medidas simples. O vírus, ele chega na boca e no nariz da pessoa e em 48 horas, 72 horas, ele faz uma alta replicação. O que é replicação? Ele se reproduz. E ele cria uma grande carga viral na boca e no nariz em 42, 72 horas. Então, a máscara. Então, quando virou o carnaval, que eu sabia que as pessoas, muita gente viajou no carnaval, então eu já sabia, médicos, todo mundo que transitava no hospital, já poderia vir transmitindo o vírus. Então, introduzi a máscara obrigatória. Obrigatória. Fizemos um processo de sanitização do hospital, aplicando produtos de alta potência, tá certo? De todo o ambiente hospitalar. Introduzimos lavagem do estacionamento diariamente com água e sabão, porque o sabão derrete o vírus não sobrevive. Introduzimos uma pia na entrada do hospital para o funcionário lavar as mãos. Introduzimos distanciamento das pessoas dentro do hospital, tá certo? Como eu tenho 196 câmeras no hospital, eu fiz a campanha de ninguém se tocar, ninguém cumprimenta a mão, ninguém toca no corpo do outro, né? Fui identificando aquelas pessoas com mais dificuldade de comportamento, chamando para conversar e explicar a doença e o risco que a gente estava. As cirurgias foram suspensas inicialmente, a gente fez uma moção aí nacional para voltar às cirurgias eletivas, porque é como se a pessoa só morresse do coronavírus. Na volta das cirurgias eletivas, criamos um planejamento, só tem 8 a 10 cirurgias por dia. Eram 25. Então, reduzimos a possibilidade. Trouxemos os EPIs para os funcionários. Na endoscopia, você tem aquele protetor facial como se fosse do soldador, né, que a gente chama de face shield, óculos. Como houve um superfaturamento dos EPIs para os hospitais, virei fabricante. Meu pai tem 80 anos, minha mãe gosta de trabalhar, estão fabricando os aventais para poder eu fazer endoscopia. E um irmão virou fabricante de máscara, tá certo? Ou seja, todos esses cuidados, o hospital, a higienização, eu revisei metro por metro de sujeira que pudesse ter, criei esse conceito no funcionário. E nós estamos sem nenhuma contaminação, sem nenhum risco. Administrar, alguém ficar rindo dele, não se sinta incomodado, tá certo? Porque nos países que usaram a máscara, tá certo? A contaminação foi menor. Porque a contaminação, Marcos, não acontece mais gravemente depois que você vai de saúde. É na fase pré-hospitalar a maior contaminação. Então a gente criou no site do nosso, na rede social do hospital, uma hashtag use máscara. É isso que eu falo, entendeu, Marco? Eu vou dar um exemplo para você. São, se eu não me engano, 157 municípios, né, no Rio Grande do Norte. Você conhece algum prefeito que baixou algum decreto obrigando a usar máscara? Não tem. O governo do estado não tem. Então eu não acredito que o isolamento horizontal que nós perdemos tempo fazendo, ele não teve sentido nesse momento, porque vai aumentar devagar, mas vai aumentar. Porque na hora que um dia nós vamos ter que voltar a transitar. Então essas foram as medidas que eu fiz no hospital e que elas deram certo. Treinamos a consciência das pessoas. O senhor chama a atenção para um detalhe bem interessante, ou seja, o povo, talvez não em sua totalidade, mas grande parte está em casa ou ficou em casa, mas se protegeu da forma errada? Exatamente.
No meu prédio aqui onde eu moro, ontem à noite teve uma festa até 1 da manhã. E aí? Recebendo pessoas de fora. Quantas pessoas não fizeram festa? Então, entenda, não vejo. Eu acho que vamos colocar uma coisa bem clara. Primeira quarentena, nós concordamos, ela era obrigatória. Obrigatória. A segunda quarentena é de acordo com a região. Se você tem um foco naquele local, aí você continua a quarentena naquele local. É assim que deve ser. Porque um dia nós vamos ter que voltar. Aí vai voltar sem se defender, porque o vírus vai demorar a ir embora. A gente vai explicar a você por que ele vai demorar a ir embora. Por que ele vai demorar a ir embora, por exemplo? Porque é o seguinte, ele é uma proteína, ele vai igual o ser humano. A gente se reproduz e ele também se reproduz. Ele precisa de energia para sobreviver. Depois que o ser humano morre com ele ainda fica 3, 4 horas lá no corpo humano, que é o tempo que você ainda tem energia. Por isso que lacra o caixão. Por isso que a família, ninguém pode ter contato com o caixão. De maneira que a gente só terá, na totalidade, a ausência desse vírus aqui, quando tiver a vacina no mundo, testada, aprovada, e o mundo inteiro tiver vacinado. Então, é igual o sarampo. O sarampo não é considerado uma doença extinta? Porque todo mundo é vacinado. Então, imagine o tempo que vai levar para que isso aconteça. É por isso que, por exemplo, se defende de que tem que ter um bom senso e um equilíbrio entre a prevenção, a doença e também, por exemplo, sem prejuízo para a economia do nosso país? Eu acho que sim. Eu acho que nós somos do Seridó, eu e você. Uma região que as pessoas trabalham muito, muito. O seridóense é conhecido pela sua sobrevivência. Como é que você vai convencer as pessoas daí que agora vão ter que ficar em casa sem trabalhar? Como vai ser? Eu tenho famílias aqui, Marcos, isso aqui eu já estou lhe falando, adiantando. Sexta-feira eu demiti 26 funcionários. Teve pessoas que eu demiti, que na família trabalhavam 6, só tem 2 trabalhando. É desesperador o que está acontecendo. Então, eu tenho dito aqui a amigos mais poderosos, dizendo o seguinte: no momento a gente está botando mais 15 dias. Como o motivo que está levando as quarentenas não mudou, então vai ser mais 15. E chegou o momento que os salários não serão pagos de ninguém, inclusive dos poderosos. Então, tem um amigo que diz o seguinte, que o vírus deixou todos nós muito pobres. Quem viver, verá. Se persistir a situação, na minha visão, e da de muita gente que eu conheço, tá certo? Estão começando a se preocupar. Antes não se preocupavam, mas agora já está começando a ter a preocupação. Porque você vai explicar, Marcos, a um pai de família que trabalhou 30 anos, que teve o sustento da família dele, ele agora não tem o dinheiro para a família comer. Ele não vai para o crime, porque ele é homem de bem. A fome não justifica. A fome não justifica o crime. Tá certo? Mas esse homem vai ficar angustiado. Ele vai fazer coisas que ele nunca fez na vida. Quer dizer, a um filho que ele não tem o dinheiro para comprar comida. Pode chegar. Se a gente persistir com a mesma ideia, é isso que eu estou falando, a gente vai chegar a um ponto que não tem como. Então, algo tem que ser feito de diferente. Dr. Guttenberg, vamos agora falar um pouco da questão dos tratamentos. Por exemplo, eu vi no seu áudio que circula bastante, repercutiu bastante, eu recebi mais de 20 vezes no meu WhatsApp, né? Até queria depois saber se o objetivo seu realmente, se você esperava que realmente seu áudio repercutisse tanto, mas eu vi lá no seu áudio que o senhor fez até uma analogia de que o vírus é semelhante a um piolho, né? E até, por exemplo, sugeriu o uso, claro, dentro de recomendações médicas, do medicamento chamado ivermectina. Fala um pouco sobre isso. É porque é o seguinte, você como não tem como... a cura é imunológica, certo? Ou seja, o organismo produz anticorpos contra aquele vírus. Como se você, nesse trajeto, você pode morrer,
85%, 90%, tem várias estatísticas, vão viver e não vai ter nada. Ok? Ou seja, você vai adoecer, produzir anticorpos e acabou, você está curado. Mas tem uma parte que vai para o hospital. E no hospital é terrível a mortalidade, a fase hospitalar. Então, como não tem essa cura imunológica a não ser produzida pelo ser humano, a ivermectina é uma medicação que ele atua no RNA. Ele atua na reprodução do vírus. Então, existem estudos comprovando in vitro que a ivermectina atenua a reprodução do vírus. E aí, naturalmente, a gente defende, eu e muita gente no mundo inteiro, que uma vez feito o diagnóstico com teste rápido, você no primeiro dia tomar 400 miligramas, que são 2 comprimidos, dose única. Mal não vai fazer. É um remédio para sarna, para piolho. Pronto. Mal não vai lhe fazer. Mas, no caso, isso vale para quem já teve, por exemplo, a doença confirmada, não é isso? Não, entenda. Você preste atenção no áudio que eu falo, que tudo é a partir do diagnóstico pelo teste rápido. Não somos a favor da automedicação. Eu, todo dia, no meu consultório, recebo desastres pela automedicação. Então, esse áudio foi a partir de inúmeros amigos, inúmeros, não dá para contar, passando mensagem para mim e perguntando, porque quando houve o anúncio das 11 mil mortes, rapaz, eu não tinha mais paz. Das pessoas me perguntando o que fazer para se salvar. Eu cheguei na minha casa, eu tenho 2 filhas aqui comigo que estão em quarentena. Essas meninas estavam em pânico com a informação. E aí eu disse, isso não é do jeito que está. A gente tem como se defender da doença sem precisar desse pânico. E eu vou explicar quem são as pessoas que exatamente precisam, que todos nós defendemos eles. Está entendendo? E aí esse áudio surgiu porque eu não tinha mais paz. Então eu fiz um áudio para um amigo explicando, no caso de o teste rápido positivo e com acompanhamento de um médico, porque tem receitas que só vai sair da mão de um médico, eu faria isso aqui. Aí relatei como e expliquei por quê. Para que a gente não ache que, por exemplo, esses medicamentos que estão sendo citados, ivermectina, cloroquina, é como se fosse um dipirona que a gente toma quando está com dor de cabeça. É bom deixar claro que qualquer medicamento desse tem que ter a prescrição médica, né? Exatamente. Exatamente. Eu acho assim, eu acho que nada você questiona que um médico como eu, que vai fazer 35 anos de formado, e ele indica automedicação, acho que a pessoa está pensando demais, né? Quer dizer, não é o que a gente fala, né? E aí a gente defende o seguinte, no primeiro dia você fez o diagnóstico, porque antes de falar com você, eu tive o cuidado de falar com o Roberto Chaves, um dos donos do DNA Center. Então ele só teve 40 testes rápidos, está uma dificuldade de conseguir, mas quarta-feira estará chegando em Natal o teste rápido. E ele optou para não fazer o do suave, que você faz no nariz. Ele optou para fazer o sanguíneo do soro. Você entender, Marcos? Você tem no sangue você tem a parte vermelha, que é hematológica, e tem o soro. No soro é onde estão os anticorpos, antígeno e anticorpo. Então, o que acontece? Vai sair em 4 horas o resultado. Tá certo? Vai sair de 15 minutos para 4 horas, mas em compensação mais fidedigno o resultado. Então, imagine que você está desconfiado que está com sintomas. Você, com 4 horas, tem o resultado. Teve o resultado, você tem 2 linhas. Ou você vai seguir o que o governo está dizendo, que é ficar em casa e de máscara, porque o governo indicou máscara somente para quem estava doente. Concorda comigo? Ok. A máscara só foi para quem estava doente. Que, na sua opinião, foi um erro isso? Eu acho gravíssimo. Tanto a nível federal, como estadual, como os municípios. Se tivesse havido de todos eles uma orientação, uma briga de orientação com fiscalização para usar máscara, por exemplo, no meu estabelecimento comercial, ninguém entra sem máscara. Se lá chegar qualquer pessoa que disser que vai entrar sem máscara, ele não entra. É isso que a gente devia ter orientado nos estabelecimentos comerciais.
Inclusive, eu achei bem interessante essas suas colocações das iniciativas que você tomou no hospital onde você é gestor, né? Se os estabelecimentos comerciais do nosso estado tivessem tomado pelo menos algo parecido com relação a essas suas iniciativas, poderia funcionar tranquilamente? Veja só, eles não tinham como tomar. Sim, você está falando no caso de houver só determinação. Do ponto de vista de obrigar a usar máscara, porque eu sou médico, eu conheço a doença, e eu tomei essa atitude, e eu sou o único gestor do hospital, não tem outra ordem, aí tudo funciona. No relacionado aos comércios, na minha opinião, se houvesse uso obrigatório da máscara e regras de atendimento, eu vou dar um exemplo, se você é uma manicure, uma pedicure, cada segmento teria sua orientação de como funcionar, marcado a cada 1 hora. Se a mulher tem uma depilação, marcada tantas horas, se tem uma dentista, fazia tantas horas, usar os EPI, você tem uma loja de sapato, a cada tantos minutos entra um cliente, certo? Olharia seu espaço, cabe aqui 2, 3 clientes com máscara, certo? Eu vou dar um exemplo para você, outro que é muito importante, os ônibus em Natal. Quer erro mais grave que aconteceu isso? Os funcionários de Natal vêm da Zona Norte de Parnamirim, Macaíba, vêm das cidades satélites. Moral da história, cortar os ônibus chegou a quase zerar. Então, as pessoas estão se deslocando aglomeradas, sem máscara. Entenda, quem são essas pessoas? As pessoas do supermercado, da farmácia, do delivery, que não tem como parar de trabalhar, que a sociedade colocou estes cidadãos como sendo obrigados a cuidar dos que estão em casa. Então, era o contrário, era para ter cortado só 20% ou 30% dos ônibus para espaçar, delimitar aonde você pode sentar e aonde você não pode sentar. E máscara para todo mundo. Aí sim, você estaria fazendo uma prevenção horizontal bem feita. Deixa eu pedir aqui a sua opinião de um médico muito experiente, muito renomado, sobre essa decisão, por exemplo, do governo do Estado. O governo, inclusive, se defende de que não é o responsável pelo estudo, que, na verdade, é uma pesquisa feita por pesquisadores da UFRN, mas, de fato, o governo divulgou uma projeção, que não é uma constatação, é apenas uma projeção, de que o nosso Estado teria milhares e milhares de mortes. Você acha que foi um erro do governo ter divulgado isso? Eu fiz ontem uma live com o Jerônimo Sertão, e foi muito boa mesmo, como está sendo a sua aqui, conversando. Eu acho que o gestor tem que rever suas posições quando não está adequado. Se eles fizeram isso tentando assombrar, piorou o problema. Porque a quantidade de pessoas hoje em pânico, com atendimento psiquiátrico, nós estamos sabendo de colegas médicos que surtaram no pronto-socorro. Porque na hora que você recebe a informação que vai morrer 11 mil pessoas, fora as que já morrem, né? Fora as que já morrem de coração e outras coisas, né? Então, o cara já sabe, como um profissional de saúde, que ele não tem como salvar as pessoas. Então, eu acho que foi inadequado, no momento inoportuno, tá certo? Aonde não construiu nada positivo para as pessoas se manterem protegidas. Então, a governadora, eu torço por ela é a governadora do estado do Rio Grande do Norte, é uma pessoa que lutou muito para chegar onde está. Não cabe a mim aqui avaliar, eu não sou político, eu não pertenço a nenhum partido político, eu não tenho posição política pública nenhuma. Então a gente torce por ela. Eu torço pelo secretário, porque eles dando certo, Marcos, significa que meu pai e minha mãe vão estar vivos, concorda? Então eu luto para isto. Só que eu resolvi me posicionar sobre as prevenções porque eu vi que nada mudava e que os meus amigos eram as pessoas desesperadas. E eu sou um médico atuante, eu poderia dar minha contribuição explicando daquilo que pode ajudar, porque eu já estou com uma experiência na minha empresa. Eu não estou mais falando por falar, né? Então, janeiro eu falava por falar. Fevereiro eu vivi, né? Março. Mas agora, abril, eu já tenho uma experiência vivida numa empresa que as medidas estão dando certo. Então, só reforçando, quais, na sua opinião, deveriam ser as medidas preventivas adotadas pelo nosso Estado? Você tem um grupo de risco altíssimo, que são os idosos. Os idosos, eles devem permanecer em casa
saindo com orientação máxima do uso de máscara, explicar para eles, você não vai querer que o idoso entenda tudo de uma vez, né? Também é querer demais, né? Vai ter o idoso teimoso, a família, o jovem que tem a consciência e vai tentar proteger o idoso. Esse não tem jeito, porque se a doença pegar, na atual situação, a chance de morte é altíssima, ok? Ter feito os primeiros 14, 15 dias, como foi feito inicialmente. Implementar obrigatoriamente o uso da máscara. Trabalhar informações da imunidade, como melhorar a sua imunidade. Porque, entenda, se a cura é imunológica, eu tenho que estar preparado para o inimigo. Então, você tem que tipos de alimentos ou produtos você pode usar para melhorar a imunidade? A gente tem que trazer o mais simples para o povo. Gema de ovo, própolis, glutamina, atividade física. Se você não caminha, passa a caminhar, faça alguma atividade que você melhora. O estado emocional das pessoas diminui a imunidade. Então, o pânico generalizado diminui a imunidade das pessoas. E estabelecer comercialmente como essas empresas devem funcionar. Que horário funcionar, medidas protetivas para funcionar. Porque lá na frente a gente vai ver quem tem razão e quem não tem razão. Lá na frente, o Ministério do Trabalho vai ser uma guerra dura das empresas, funcionários e Ministério do Trabalho. Né, essas demissões generalizadas que estão acontecendo, entre pagar direito e não pagar direito, você sabe que isso vai ser uma coisa muito complicada de se resolver no futuro. Doutor Gutenberg, para fechar a nossa entrevista, vamos falar agora de um medicamento que hoje ganhou os debates no nosso Brasil e do mundo, que é a cloroquina, né? De forma bem rápida, né? E bem direta. A cloroquina cura ou não cura a Covid-19? Não cura. A cloroquina, ela trata você do Covid-19. A cura é imunológica. Isso é muito importante essa diferença. Ela trata, ela leva você até você conseguir se imunizar. Ela transporta você para a imunização. Agora, existe uma informação que eu vou passar para você daqui a pouco, que essa informação está ajudando a corroborar o uso da cloroquina e da hidroxicloroquina. Que a doença está se tornando mais hematológica do que pulmonar. Não é que ela vai para o sangue, é porque como o vírus se desloca para o pulmão, diretamente, como fosse um piolho andando, certo? Ele chega pelas secreções, ele atua na parte da hemoglobina, uma ação química, impedindo o transporte do oxigênio. Então é por isso que uma pessoa começa a ter dificuldade de chegar ao oxigênio em tudo, não só no pulmão, no cérebro, desmaia. Então a cloroquina, já se sabe dessa ação, ela impede que o vírus faça essa reação enzimática. Então, Marcos, aquilo que era, tipo assim, doutor Gutenberg, doutor fulano, defendendo, sem ter uma comprovação científica a cloroquina, está começando a chegar as informações. Os médicos já sabem que a cloroquina atua. Agora, eu ontem disse ao seu colega, eu disse o seguinte, eu achei um absurdo como médico, imagine eu ter tido a doença, eu ter ficado bom, eu usei um remédio, o doutor Davi Wippe, médico responsável pela campanha de ação no combate ao coronavírus, um homem de nome internacional, e ele ficou bom e usou a medicação e não quis relatar que medicação usou. Já o doutor Calil disse, porque ele viu que a coisa pegou. Então a cloroquina, volto a repetir, ela não cura, ela trata você e lhe transporta para a cura, que é você em 14, 15, 20 dias, seu organismo desenvolve os anticorpos, faz a própria vacina, impede a morte da pessoa. Ela dá força para que a pessoa resista, então. Exatamente. Por isso que o teste rápido vai ser fundamental. Ele vai ter que, dentro de 15 a 20 dias, vai estar mais fácil de fazer no Brasil, né? Porque realmente está havendo uma concorrência mundial pelo teste rápido, né? Quem fabrica, né?
está tendo que dividir, vendo para um, vendo para outro, né? A gente sabe disso. Doutor, eu quero agradecer aqui a sua valorosa participação, por ter tirado um tempo aí da sua agenda muito cheia, né, para conversar aqui com os ouvintes do nosso Sistema Rural de Comunicação. Algo que não foi perguntado, pode ficar à vontade para falar aqui. Eu queria só justificar o uso da azitromicina para as pessoas entenderem. Como o vírus ele atua na queda da imunidade, nós temos bactérias na boca, no nariz, normal. E aí essas bactérias são inocentes, elas não causam mal a gente. Mas com sua queda da imunidade, elas atuam. Por isso que nessas infecções virais, a gente associa o antibiótico, tá certo? E o zinco, como tem a mesma função de melhorar a imunidade, né? Então, por isso que você já deve se preocupar com a sua imunidade, né? Então, eu acho que a gente conseguiu passar toda a nossa mensagem, né? A gente sabe que a nossa fala é levada em consideração, até quem contesta está levando em consideração, e a gente só tem a agradecer a oportunidade de falar aí com você. Só mais uma coisa sobre essa questão da cloroquina. É bom deixar também claro que ela, por si só, como o senhor mesmo disse, não é a razão de sucesso do tratamento, ela é uma aliada do tratamento, né? Exatamente isso, exatamente. A colocação é essa aí. Obrigado pela sua participação e que mensagem você deixa para os seus conterrâneos aqui de Caicó e do Seridó. Não, eu só tenho a agradecer a você. Caicó é uma cidade que a gente tem muitos amigos e nós somos de Caicó. Atendi 13 anos em Caicó, a gente tem um serviço prestado a Caicó, ininterruptamente. E a gente, devido à situação do hospital gastroprócrico, a gente não pôde continuar, mas desejar a todos que se cuidem e que o caicoense, pelo seu temperamento, pela sua personalidade, tenha o cuidado, passe a usar máscara. Tem muita gente que viaja, que se deslocam, né? Eu acho que isso é importante. E, naturalmente, esperamos que as autoridades locais de todos os municípios olhem para a economia, olhem para o emprego das pessoas, desenvolvam ideias de como trabalhar aqueles segmentos comerciais sem aumentar o risco de contaminação. Porque uma vez havendo uma contaminação em massa, os serviços de saúde não têm como cuidar das pessoas.